Teremos agora o senhor Nicolas Kochardek, bacharel em administração de empresas, trabalhando com proteção contra incêndio há 20 anos, principalmente com sistemas de névoa de água portáteis, móveis e CAFs, trabalhando com produtos de contenção de incêndio para baterias de veículos elétricos e íons de lítio há 4 anos. Desenvolvimento e distribuição de tecidos técnicos feitos de fibra de vidro para proteção contra incêndio. O tema da palestra do nosso palestrante será Supressão tática com mantas de contenção de incêndio, lições de campo. Com vocês, senhor Nicolas. Bom dia. At first, sorry that I didn't pay attention enough in school to speak in Brazilian Portuguese, so that's why I have to speak in English. My name is Nicolas, I'm from Germany, and I'm working since 20 years in firefighting business, so that means mainly in water mist and CAF systems, and since 4 years in fire limitation products from textiles. Here I placed a video from the internet. Like we heard today, everyone can place in video, see fake news, realities that should give you an impression what looks like an EV car, but today, for my speakers before, we saw already some videos like that. So, when does an EV burn? It can happen like when there's an accident, when there's problems by charging, overcharging, any defects on the battery, also external fires from other parts, or also if there's any manipulation or repairing. On the right slide, here we see the yellow line. That is from Germany. We are from beginning of 2025. We have around 1.6 million electrical vehicles in Germany. In Brazil, I am not sure, I would say perhaps around 200,000 plus minus 50,000, something like that. So, what is very important for us is that electrical vehicles do not burn as often as combustion vehicles, because very often you see in newspapers, oh, electrical vehicle burn, and everyone makes them dangerous and so on. So that's one very important information. But EV fires are more demanding. Os incêndios de carros elétricos eles demandam mais, né? A duração, os gases tóxicos e também os diferentes tipos de táticas operacionais. Então, o desafio para incêndios em baterias de lítio, né, como aprendemos hoje, né, diversas informações relacionadas, elas têm alta energia e temperatura, então fica muito difícil apagá-los. Temos os gases tóxicos, como eu disse, e também o espalhamento rápido desse fogo aí, e também as explosões. Temos uma comparação aqui entre o incêndio de um veículo convencional e um EV. Você pode ver, então, que num incêndio elétrico, você precisa 5 vezes mais água. E também você tem um longo período de duração, né? Pode ser dias e até semanas em relação à fumaça. Ela vai se tornar tóxica, e também o espalhamento do fogo, né? Você tem maior risco aí
especialmente devido às altas temperaturas. Então, você já ouviu falar também dos outros palestrantes algumas informações em relação às limitações do incêndio, né? Então, assim, a manta de incêndio, né? Porque é uma palavra para norma, porque a manta de incêndio na Alemanha, né, significa que você não vai conseguir suprimir o fogo, mas a manta de incêndio você tem uma manta de limitação de incêndio, você não vai apagar o fogo, e essa diferença é muito importante. Então, temos um mínimo de água, para utilização em litros, né? Então vai levar muito mais tempo. A fumaça se reduz rapidamente, porém existe um risco de vazamento, explosão, né, e combustões devido aos gases. O que vai acontecer aí quando você posiciona uma manta sobre um incêndio, você vai reduzir a temperatura rapidamente. Você vai isolar o local. É fácil e rápido de usar. Então, se você tiver 4 bombeiros, você vai reduzir a fumaça rapidamente e você não vai precisar utilizar agentes de apagamento de incêndio variados, e você vai proteger as pessoas de peças que podem voar, né, do carro. Então, na Alemanha, até o fim do ano passado, não existia nenhuma regulação. Os primeiros mantas de incêndio foram lançadas em 2019 e em 2023 eles começaram o DINSPEC Committee, que é com diferentes tipos de especialistas da parte de automobilística. E a partir do ano passado, a DINSPEC 91489 foi publicada. E essa foi o primeiro requisito para a utilização das mantas de limitação de incêndio dentro de carros EV. Aqui você vai encontrar algumas especificações desse DINSPEC. Você vai também encontrar isso na internet, você pode baixar. Apenas alguns pontos aqui, eu não vou passar por todos eles, mas se alguém diz que é multipropósito, né, isso quer dizer que no DINSPEC ele fala que você tem usos múltiplos apenas sem incêndio, sem fogo, né? Se utilizável com fogo, então você não tem a certificação DINSPEC mais. E aí eles testaram a condutividade, a resistência à eletricidade, a temperatura, né? 4 vezes 1 minuto vezes 1000 graus Celsius, né? E outros pontos também. Aqui eu quero mostrar um vídeo do último projeto de incêndio em combinação com a RISE. A gente está num centro de treinamento da Espanha e lá eles testaram diferentes tipos de ferramentas e táticas sobre o que fazer com um incêndio EV. E você vai encontrar aí os relatórios, isso foi publicado com todas as informações. E eu vou mostrar um pequeno vídeo aqui. Então esse aqui é o projeto para Roro Ships. Você tem 8 veículos e no meio deles você tinha um carro EV. E aí eles tentaram utilizar uma manta, tentaram utilizar o lens e eles tentaram utilizar outros sistemas e as outras diferentes ferramentas disponíveis no mercado hoje em dia. E em 7 minutos a temperatura baixou de 500 graus para 350 graus bem rapidamente. Normalmente eles mostram som aqui, mas acho que dessa vez não funcionou aqui.
Esse aqui foi outro teste, né, no laboratório na Alemanha, né, foi um dos mais recentes, né, ele é derivado do IBK, e também um teste que foi reportado, que é bem semelhante. Nós fizemos esse teste para 8 veículos, também de novo aí com um veículo elétrico no meio, né? Então aqui, esse aqui não teve nada a ver com a parte rural, né? E a gente pegou as brigadas de incêndio para se treinarem, né? Para observar quais ferramentas podem ser utilizadas e o que pode acontecer ali também. Aquele ali foi um teste no estilo Máquina, né, que é um fornecedor automotivo da Áustria, que eles testaram 5 módulos de 7 kW por hora que foram embutidos no sistema, né? E aí eles colocaram essa manta em cima dela e eles viram que teve uma temperatura mais alta que eu já vi, que foi de 1.300 graus. Então, esse aqui é o teste do ADHC. Então foi um acidente numa rodovia e aí esse carro amarelo pode vir e o carro pode ser embalado completamente por essa manta. Você vai utilizar uma manta na parte superior e uma na parte inferior e você embala completamente. Então isso significa que se você tiver qualquer resquício ou coisa do tipo, você vai deixar tudo seguro e sob controle. Então a gente também pode inserir rastreadores de temperatura na parte de dentro e você pode se conectar ao seu telefone e se a temperatura subir lá dentro, o motorista recebe um alarme, ele pode parar o caminhão e aí ele pode remover o carro para alguma outra localização. E o que é muito importante para todos nós aqui é, especialmente aqui no Brasil e no mundo, é que carros EV são uma nova tecnologia. Então nós precisamos estar prontos e saber o que fazer e temos que conduzir muitos testes. Então as mantas de limitação de incêndio, né, eu já falei, eles são uma ferramenta tática. A gente não vai extinguir o incêndio e o fogo. Porém, eles podem ser usados de forma preventiva. Se tiver um fogo no carro e nós queremos proteger outros carros, então a gente pode cobrir. E muito importante também, para os profissionais utilizando isso aí, né, eles precisam ser treinados. Eles precisam saber, sabe? E isso é para todo tipo de ferramenta que você vai utilizar. O que fazer, o que vai acontecer em devidos casos. Isso aqui também é da Alemanha. Então, é um sistema de proteção automática que surge automaticamente da parede. Então, ninguém precisa ir até o carro para puxar ou colocar alguma coisa, né? Então você tem um alarme, um detector de fumaça, tudo está instalado ali, e uma vez esse alarme disparado, a manta vai voar automaticamente sobre o carro. Então a gente tem outras aplicações aqui para proteção contra incêndio têxtil. Então você tem as e-bikes, as scooters, né, e também outras coisas aí que você pode aplicar o uso da manta. Essa foi a minha apresentação. Eu espero que eu tenha conseguido oferecer alguns detalhes, né? E temos outras coisas que podemos discutir posteriormente, né? Você tem meus detalhes aqui, meus contatos, vocês podem me mandar um e-mail, me ligar. Muito obrigado.